Do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, fala neste momento. Vamos acompanhar? Ajudar a defesa, mantendo esse espírito cooperativo de ajudar no esclarecimento céleres desses odiosos atos do dia 8 de janeiro. Não há quem não tenha se revoltado ao assistir aquelas cenas. Realmente uma mancha na história do Brasil. Nós entendemos que o Supremo Tribunal Federal, naquele momento, agiu com a energia necessária para conter aquela escalada de violência. Mas passado mais de 100 dias, o Supremo Tribunal Federal acerta em conceder essa liberdade para o ex-ministro Anderson Torres. Então, mais uma vez, nós vivemos numa sociedade, infelizmente hoje, bastante dividida, onde a teoria do direito penal do inimigo acaba ganhando força. Nós temos, dentro dessa teoria, aqueles que pregam o direito do cidadão, né, que deve ser, na sua integralidade, respeitados os direitos e garantias constitucionais, e aquele que é considerado inimigo do Estado seria um tolhido dessas garantias e desses direitos. O Supremo Tribunal Federal acerta em permitir que essa teoria não avance, que essa teoria não ganhe força. Então, mais uma vez, confiamos e acreditamos na justiça. Então, fico à vontade aí para ouvir os questionamentos. Ok, agora nós vamos fazer 5 perguntas. A primeira pergunta é do André, do STP. Okay. Bom dia, doutor. Existe alguma possibilidade do ex-secretário, ex-ministro, aderir à delação premiada agora depois da soltura? Não, não existe essa possibilidade de delação. O que o Anderson vai fazer é cooperar para que se esclareça o mais breve possível os fatos que levaram aqueles odiosos atos de 8 de janeiro. A segunda pergunta é da TV Record, do Yuri Ascar. Olá, muito bom dia. Eu gostaria de saber, então, já que o ex-secretário e ex-ministro vai colaborar, uma das grandes queixas do ministro Alexandre de Moraes é de não ter dado a senha da nuvem do telefone celular. O ex-ministro já lembrou que senha é essa? Já entregou à justiça? Na verdade, o que veio e que foi colocado pela mídia foi uma narrativa. Nós recebemos aqui, de modo sigiloso, o laudo da Polícia Federal, que de certa forma não era isso. Está na decisão do ministro. Nós respondemos também de modo sigiloso e acrescentamos que estamos à disposição, caso ele queira designar um perito para ir até o nosso ex-ministro, Anderson Torres. Ele vai estar colaborando e vai estar buscando acessar essas contas para abrir com o máximo de celeridade. Isso nós fizemos por escrito ao ministro Alexandre, mostrando esse espírito cooperativo. Desculpa a interrupção, é só para esclarecer nesse sentido, o laudo aponta o quê? Que os dados não estão em sigilo? Não. Os dados não estão em sigilo? A senha não está bloqueada? Os dados do celular estão acessíveis? Não. A gente não conseguiu entender. Não. Na verdade, ele apresentou as senhas, tá? Saiu na imprensa que as senhas estavam erradas. A história não é bem essa. Com o laudo da Polícia Federal, que nós recebemos de modo sigiloso, nós também respondemos de modo sigiloso o porquê que houve uma falha técnica e colocamos à disposição que, caso o ministro determine o perito para ir lá, nós vamos agir de toda boa vontade para abrir, enfim, todas as informações que se precisa. Então? Acompanhe agora Houve uma falha técnica. Coletiva de imprensa com a defesa do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. Está num apenso em sigilo, então eu não vou manifestar aqui. Mas a falha foi de vocês em fazer essa comunicação? Ou da PF? Não. Ou do celular? Não. Foi uma falha Foi técnica. conjuntural. Mas não, a gente não vai conseguir. Essa pergunta é da Isabela Camargo, da TV Globo. Bom dia. Torres responde aí ao questionamentos dos jornalistas nessa coletiva de imprensa que acontece agora em Brasília após a soltura do ex-secretário de Segurança Pública após 4 meses de prisão. Na atuação do ministro na PRF, em que ele, no seu depoimento, acaba transferindo a responsabilidade das ações tanto para a diretora Marília quanto também para o próprio Márcio Nunes. O que ele de fato fala, qual foi o papel de Anderson Torres
na condição do que aconteceu antes, no segundo turno, na Polícia Rodoviária Federal e em outras medidas tomadas pelo Ministério da Justiça. Ele admite alguma, como diretor, como ministro, o que ele fala, que ele orientou, o que ele fez? Tá. Bem, cabe ressaltar aqui que desde o início, quando assumimos a defesa do ex-ministro Anderson Torres, nós adotamos uma postura de cooperação com a Justiça para que os fatos fossem esclarecidos. Isso nós deixamos claro no primeiro momento, em documento enviado tanto para o Ministério Público quanto para o ministro relator do caso. Dentro dessa ideia, nós abrimos, colocamos à disposição o sigilo bancário, fiscal e telefônico do ex-ministro. Foi onde nós colocamos as senhas também à disposição. E em reuniões com o Ministério Público, nós deixamos claro que o maior interessado em ter um esclarecimento rápido de todas essas questões era do ex-ministro. O que mudou? O ministro Alexandre, ao pedir que o ministro Anderson Torres depusesse no inquérito da PRF, ele deixou claro que ele tinha o direito de ficar em silêncio. Lembrando que naquele inquérito, o ex-ministro Anderson Torres não é investigado e ele não é acusado. Ele abre mão do seu direito constitucional ao silêncio para esclarecer todos os questionamentos. E isso ele fez, esclarecendo todas as perguntas que foram colocadas a ele com a verdade. Desde o primeiro momento, a nossa orientação ao Anderson Torres foi que dissesse a verdade. Isso nós levaremos até o final. Doutora Maria, permite só uma tréplica, porque ele já tinha dado... Ouvimos, portanto, o advogado de defesa de Anderson Torres, Elmar Novak, respondendo aos questionamentos de jornalistas, agora direto de Brasília, diz que Torres irá cooperar para esclarecer todos os fatos do dia 8 de janeiro. Segundo a defesa, a postura é de cooperação. Anderson Torres diz que abriu mão de todo o seu direito constitucional e respondeu aí todas as perguntas que foram feitas na última audiência. Portanto, segundo a defesa, a postura agora de Anderson Torres e também de sua defesa é de cooperar para esclarecer todos os fatos daquele dia 8 de janeiro. Vamos continuar ouvindo. Que cabia às corporações o seu planejamento operacional. E isso sempre foi assim na história do Brasil, da República. O ministro da pasta não interfere diretamente no operacional das instituições. E isso ele deixou claro. Então, o que ficou, e isso precisa, a gente deixar isso aqui bem assertivo. O Anderson Torres esclareceu todos os questionamentos com a verdade. E é essa postura que ele vai manter até o final. Doutor Elmar, uma pergunta. O senhor acha que o ministro e vocês estão sendo pressionados a uma delação premiada, essa prisão prolongada, que contraria a jurisprudência recente do Supremo, é uma forma de forçar a barra para ele entregar o Bolsonaro? Não, eu não vejo dessa forma. Como falei, num primeiro momento, quando surgiu aqueles atos do dia 8 de janeiro, que sem sombra de dúvidas deixaram uma mancha na história política brasileira, o Supremo Tribunal Federal agiu com a energia necessária para conter essa escalada de violência. E diga-se de passagem, essa escalada de violência, ela vem acontecendo já desde 2013. Eu estava na época no Ministério da Agricultura, em 2017, quando o prédio todo foi depredado, foi incendiado. Então, essa escalada de violência precisava de um basta. O Supremo agiu naquele momento com a energia necessária, agiu corretamente. O que eu percebo? Que com o diálogo, mostrando tecnicamente, porque a nossa defesa ela sempre foi muito técnica, sem confronto ao Supremo, foi uma defesa mostrando todas as nuances, nós conseguimos então sensibilizar o ministro relator que nesse momento já não havia mais a necessidade de prisão cautelar. Que diga-se de passagem, prisão cautelar é uma excepcionalidade no direito brasileiro. Tá? Uma dúvida aqui, o senhor falou que, só para poder esclarecer, para não sair nada de errado depois que a gente fala. Anderson Torres, a gente lembra, estava preso desde o dia 14 de janeiro por uma suposta omissão dos atos de 8 de janeiro, mas acabamos de ouvir de sua defesa, o advogado Elmar Novak, que ele esclareceu
todos os questionamentos. Eu diria até de compreensão, porque esse é um tema que está sob sigilo. Eu recebi um laudo da Polícia Federal explicando o porquê não tinha conseguido acessar as contas naquele momento, e nós então respondemos também de modo sigiloso. O que eu posso acrescentar, que eu já disse isso publicamente, que nessa mesma resposta nós nos colocamos à disposição para poder acelerar o acesso a essas informações, que a disponibilidade de que um perito indo até o ex-ministro Anderson Torres, a gente faça então o acesso aberto a todos esses dados. Então é isso. Agora a gente vai fazer a pergunta do Metrópolis. Vai lá. Gentileza. Oi, doutor Novato. Sim. Como é que está o estado de saúde do ministro? Está se recuperando? Está melhor? O ex-ministro Anderson Torres, ele está medicado, ele passa por um acompanhamento psicológico e psiquiátrico, está ainda tomando remédios, eu acredito que deve manter ainda por um tempo. Mas é óbvio que ontem a chegada na casa dele foi uma chegada muito emocionante, né, com as filhas que ele não via já todo esse tempo, desde o momento da sua prisão, filhas pequenas. Então, eu acredito que isso fará muito bem para a recuperação dele. E é o que nós contamos com isso, que ele tenha o mais rápido possível um reequilíbrio psicológico, psíquico, que ele possa, então, ter condições de auxiliar a defesa no esclarecimento de todos os fatos que estão sendo colocados. O senhor falou... Agora é a pergunta da CNN, né? Doutor, rapidamente, a questão da delação, o senhor descarta a possibilidade total de delação ou, por enquanto, não há possibilidade de delação no momento? Não, essa possibilidade está descartada. O senhor falou de escalada de violência, doutor. Essa escalada de violência vem muito... O senhor fala desde 2013, mas ela tem uma intensidade maior depois que o presidente Jair Bolsonaro começa a colocar em xeque as urnas eletrônicas, o discurso de ódio, disseminação de desinformação. Principalmente em relação às urnas, em todos esses eventos o ex-ministro Anderson Torres participou. Ele tentou colocar a PF naquela live de 29 de julho de 2021, onde colocou em xeque a lisura das urnas. Depois, no episódio da PRF, depois ele tentou novamente criar um grupo de trabalho com a PF para fazer um relatório sobre as urnas. Novamente a PRF depois das eleições. O senhor não acha que em todos esses eventos que gerou uma escalada, ele estava envolvido? Olha, veja só, quando eu falo de escalada de violência, é que desde 2013 nós acompanhamos manifestações na Esplanada que acabaram descambando para a quebradeira, para o vandalismo. E eu sou testemunho ocular. Em 2017, contei para vocês há pouco. Eu estava no prédio do Ministério da Agricultura quando o prédio foi depredado e incendiado. E de lá para cá as coisas realmente foram se agravando. O que eu digo mais, o Supremo agiu corretamente em pôr um basta nessa escalada de violência, deixando claro que não se admite mais esse tipo de baderna daqui para frente. E assim precisa ser feito. Isso tem que ser um exemplo. Em relação à questão do Anderson participar da live, tem que ficar bem claro também, foi uma das questões que eu conversei com ele sobre isso. Ele participou de uma live onde ele foi designado, convocado pelo ex-presidente da República, e ele se limitou a ler um documento nos últimos minutos dessa live. Portanto, ele não participou dando opinião, não participou fazendo qualquer tipo de movimentação, e basta olhar as redes sociais do ex-ministro Anderson Torres, olhar como foi o seu comportamento, que vai se perceber claramente que a postura dele sempre foi uma postura técnica. Então eu quero aqui agradecer a todos vocês, né, por estarem aqui conosco. Quero aqui dizer que essa missão da defesa do Anderson Torres não é uma missão que eu toco sozinho. Eu tenho toda uma equipe que está aqui comigo, que acompanha todos os passos, acompanha todas as narrativas, acompanham todos os depoimentos, buscando esclarecer o mais breve possível todos os fatos que aconteceram no dia 8 de janeiro. Porque uma coisa é clara, nós não podemos aceitar mais esse tipo de manifestação no Brasil. Manifestação que viola o Estado Democrático de Direito, que descamba para a violência. Isso realmente é inadmissível, causou revolta aqueles atos de 8 de janeiro, e esperamos que não volte mais a acontecer. Tá? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Perfeito. Ouvimos, portanto, o advogado Elmar Novak, de defesa do ex-ministro Anderson Torres.
falando aí, né? Eles disseram, inclusive, que o Supremo agiu de forma correta, com a energia necessária para conter a escalada de violência, né? Disse que agiu corretamente, deixando claro, então, que não se admite mais esse tipo de baderna, nas próprias palavras do advogado de defesa. Segundo ele, foi com diálogo que eles conseguiram, portanto, sensibilizar o ministro Alexandre de Moraes para que ele pudesse fazer essa soltura depois de 4 meses de prisão. Lembrando, o Anderson Torres foi preso no dia 14 de janeiro. Vilela, trago você para a gente comentar sobre essa coletiva de imprensa que acaba de conceder, então, a defesa de Anderson Torres aos jornalistas após, então, sua soltura. Ele disse que ontem a chegada em casa, né, com a presença das filhas, da família, certamente ele passou uma noite bem mais agradável do que foram esses últimos 4 meses, né? Segue aí em acompanhamento médico, tomando medicamentos também, mas agora ele vai ter mais condições para cuidar da saúde e também colaborar com a justiça. O próprio advogado disse que agora é cooperação, que Anderson Torres está disposto a colaborar com essas investigações. Sem sombra de dúvida, imagino o momento de emoção, de rever esposa, filhos, depois de praticamente 4 meses encarcerado. É justamente por isso que a pena de restrição de liberdade, ela é a forma mais grave de você apenar, de você restringir a liberdade de uma pessoa. E justamente por isso a Constituição Federal, a legislação penal, ela estabelece que para haver a pena de prisão ou para haver uma medida cautelar de prisão, tem que haver a manutenção de uma série de requisitos. E o que se destaca nesse caso é que esses requisitos não se encontravam mais. Não havia justificativa para essa manutenção. E a defesa, os advogados agora de defesa do ex-ministro Anderson Torres, colocaram isso de uma forma muito clara, de uma forma muito transparente, demonstrando que Anderson Torres tem total interesse em cooperar com as investigações e que, por isso, não há que se falar na manutenção de prisão e que agora, solto, uma vez solto, ele pode se dedicar à sua defesa de uma forma mais ativa, de uma forma mais tranquila, sem estar passando por esse momento que realmente é uma situação que afeta não só o emocional do próprio réu, do próprio investigado, mas de toda a família. E por que será, hein, Vilela, que só agora eles conseguiram que ele fosse solto, né? O advogado mesmo falou, conseguimos sensibilizar o ministro Alexandre de Moraes. As oitivas já tinham sido feitas, muita gente foi ouvida, o próprio Anderson Torres foi ouvido, né? Ele disse que na ocasião, inclusive, ele respondeu a todos os questionamentos que foram feitos. Por que só agora essa soltura? Pois é, Soraya, quando saiu a decisão do ministro Alexandre de Moraes, a primeira coisa que foi fazer foi pegar essa decisão para poder analisar a justificativa. E na decisão do ministro ele coloca que o mesmo quadro que existia no dia 20 de abril, quando ele havia dado a última decisão de manutenção da prisão, esse quadro mudou, de que algumas investigações, alguns elementos que estavam sendo feitos naquele período já não estão mais e que agora, portanto, podia ser autorizada a soltura de Anderson Torres. Eu, pessoalmente, não vejo absolutamente nada que tenha mudado nesse período. Eu não vejo elemento nenhum, justificativa nenhuma para se manter a prisão nesse período. Acredito eu que Alexandre de Moraes deva ter ponderado e visto realmente que já havia passado do limite e tomou agora a decisão que é uma decisão certíssima. Pena que demorou muito para sair, mas a decisão era corretíssima. Inclusive, essa decisão, a soltura dele foi recebida pela cúpula aí como um grande alívio, né? Ele vai precisar agora cumprir algumas medidas cautelares, mas em casa, né? Isso faz parte também de todo o processo. Corre-se aí o risco ou diminui-se um risco, por exemplo, de delação premiada depois dessa soltura? Olha, uma prática que nós já vimos no Brasil e que nós não devemos desejar que volte nunca mais é a realização de prisões como uma forma de pressionar para a realização de uma delação.
Isso é algo que não é albergado, não é abraçado, não é acolhido pela nossa Constituição e é algo que tem que ser deletado da nossa vida penal, da vida prisional do nosso país. Não deve se utilizar a prisão como uma forma de tortura para que o investigado fale. Isso não deve se utilizar de forma nenhuma. O que a legislação estabelece é que a prisão preventiva, ela deve ser mantida no estrito momento em que esse investigado eventualmente ainda possa atrapalhar ou a investigação ou gerar algum dano à sociedade. O que em uma situação como essa de Anderson Torres, isso não ocorreu de forma alguma. Então, é importante sim que agora solto ele possa se defender. E se ele for se tornar réu e for considerado culpado, aí sim que possa cumprir a sua pena, mas nunca que seja cumprido de antemão.